Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Amém. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, a palavra de Deus nos diz desta maneira: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Meus irmãos, existe algo na vida de todo ser humano que já nasceu e pisou sobre essa terra, que todo homem, toda mulher procura, não obstante eles não saibam explicar o que seja, mas todo ser humano procura este algo. E o sábio Salomão, e eu gosto muito desse texto ao escrever Eclesiastes, ele diz: tudo fez Deus formoso ao seu tempo, também pôs a eternidade dentro do coração do homem, sem que a este possa discernir. E a eternidade, você sabe que é uma característica exclusiva de Deus. Então, há um buraco do tamanho da eternidade, do tamanho de Deus, dentro da alma, dentro do coração, dentro da sede dos sentimentos do ser humano. E aí o que o ser humano faz? Procura preencher essa lacuna com bens, com reconhecimento, com relacionamentos, com religiosidade. Mas por mais que se tente de toda forma preencher esse buraco, há uma ausência que nada, nem ninguém consegue suprir dentro do ser humano, que é a ausência da presença de Deus. E é interessante porque nós, seres humanos, fomos criados para viver na presença de Deus. Se você olha para a Bíblia, desde o Éden até a Nova Jerusalém, sempre se fala de uma única história: Deus trazendo o homem de volta para a sua presença. Lá no Éden, Deus ia até o homem para que a sua presença se manifestasse, até o dia que o homem se escondeu. E lá na Nova Jerusalém, no final de tudo, é o homem quem será trazido à presença de Deus para que estes tenham um relacionamento. E aí você pergunta para mim: pastor, e no meio do caminho como é que fica? Pois é, no meio do caminho, Deus sempre procurou manifestar de uma forma ou de outra a sua presença, seja através de manifestações angelicais, seja através de manifestações visíveis, naturais, invisíveis, mas sempre de uma forma que se possa entender: sou eu, o Senhor, falando com você. E aí ele vai até o ponto que ele diz: então eu vou dar uma presença física. Tome aí, construam o tabernáculo. E no tabernáculo coloquem uma arca da aliança. E a minha presença vai estar acima desse lugar. E eu vou falar com vocês. E o homem conseguiu perder a arca da aliança. E aí ele vai até o ponto em que o Emanuel vem. E quando ele vem, o Deus conosco está mais uma vez na presença dos homens. Então,
A grande questão não é se Deus existe ou não existe, nós não estamos para debater isso. A grande questão é, eu e você estamos vivendo na presença dele? Conseguimos de fato andar diante dele como deveria ser lá desde o princípio? Então, quando eu tomo esse texto, um trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram terra e céu, eu destaco 3 verdades fundamentais aqui. A primeira é a questão da presença perdida. Veja, Gênesis 3 e 8, 9, 10, você vai observar que o texto vai trazer para nós a seguinte história. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se. De quem? Da presença, diz o texto, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, a primeira coisa que o homem ele tropeça é que o Éden, essa esfera de lugar perfeito, de atmosfera perfeita para a manifestação da presença de Deus, tinha tudo para ter sucesso. Era para estarmos lá ainda, vivendo lá, não era para nenhum de nós ser alto demais, nem baixo demais, nem gordo demais, nem magro demais, nem careca demais, nem cabeludo demais, nem bonito demais, nem feio demais, era para ser todo mundo padrão, vivendo lá no Éden, na presença dele. Porque o Éden foi feito simbolicamente para ensinar ao ser humano uma coisa fundamental. Deus quer comunhão comigo e contigo. Então você veja que no Éden não haviam barreiras. Deus simplesmente, na viração do dia, está lá. Não se sabe se ele vinha andando, voando, cavalgando, se ele estava sentado, parado, mas ele estava lá. Na viração do dia era possível encontrar Deus. Não havia noite escura sem a presença dele. Não havia noite em que não se distinguisse a alegria no coração do ser humano sem a presença dele. Quantas noites espirituais você e eu vivemos, e tudo porque na viração do dia nós esquecemos que há um Deus que quer ter comunhão comigo e contigo. Aleluia! Então, ali, além de comunhão, havia intimidade. Porque Buda, considerado uma divindade para os budistas, não fala. Alá, considerado Deus para os muçulmanos, não fala. Shiva, considerada a deusa da morte, das grandes deusas do panteão hinduísta, não fala. E se nós formos buscar entidades do mundo inteiro, não falam. E quando um suposto xamã, o profeta, diz que falou, desconfie, porque geralmente há uma mentira bem pregada. Mas esse Deus vivo, esse Deus do Éden, ele vinha para falar com o homem. Imagine assim, hipoteticamente, qualquer um de nós que aqui estamos, talvez você que me assiste nesse momento, você vai conversar com alguém da sua idade, do seu nível cultural, do seu mesmo padrão de vida, das suas escolhas sociais. Então você tem assunto para conversar. É bacana conversar com gente inteligente, com gente que entende a gente. Mas daí, de repente, você chega numa roda de adolescentes ou de crianças. Vamos pegar os adolescentes, que eles têm
uma conversa diferente, né? E você chega numa roda de adolescente, eles ficam olhando para você tipo, oi tio, oi tia, quer alguma coisa? E eles não têm assunto para conversar conosco. Nós não temos assunto para conversar com um adolescente, com uma criança, que não seja nossos filhos, né? Não há assunto, não há conexão. E eu imagino um Deus que criou os céus e terra, que é todo poderoso, que habita na eternidade, que é santo, 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 olhando para um boneco de barro, que foi recém-criado, que mora num jardim fechado, que não tem experiência com nada, não sabe o que é o mal, o que é o pecado, o que é a desobediência, nada, não sabe o que aconteceu antes e não sabe o que vem depois. Mas essa criança que está ali é visitada por Deus todos os dias. Sabe qual é a verdade que eu extraio disso? É que, apesar das nossas ignorâncias, apesar das nossas incertezas, apesar das nossas fraquezas emocionais, apesar das nossas birras e manhas, todo dia, aleluia, todo dia, e agora não é mais na viração do dia, viu? Porque ele disse, através de Jesus, quando ele esteve com os discípulos, eu virei com o Pai e faremos morada em você. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Você e eu recebemos o Espírito Santo. Agora, Deus não habita mais num tabernáculo, Deus não vem na viração do dia num jardim, agora Deus não usa mais profetas esporadicamente, agora Deus habita dentro da minha e da tua alma, todo momento Ele está acessível. Aleluia. Lá no jardim, além de comunhão e intimidade, tinha segurança. Segurança, irmão. O Adão, com certeza, durante o dia, dando nome a todas as criaturas, chegava um momento que ele olhava uma criatura estranha lá que metia medo nele. Eu não sei se ele já sabia o que era ter medo. Eu não acredito que ele sabia o que era ter medo, mas vamos lá, já que ele era inteligente, todo inteligente tem medo de alguma coisa, né? O inteligente, ele não mete o dedo na tomada porque ele tem medo do choque, né? O ignorante, ele põe o dedo na tomada e toma um choque, mas o inteligente não. Então, alguma coisa talvez Adão tivesse medo. Mas, quando chegava a viração do dia, todo medo era dissipado. Parece que, pensamento meu, isso não está na Bíblia, por favor, né? Pensamento meu aqui, né? O Adão conversando com Deus, Senhor, hoje eu conheci um bicho feio ali, cheio de dente, um tal de cocodilo. Não, meu filho, é crocodilo. Ele é grande, ele come, ele é bem forte, né? Não se preocupe, não tenha medo. Enquanto eu estiver contigo, nenhum mal te sucederá. Aleluia. Mas o Adão tinha que esperar o dia acabar. Eu não sei se os dias tinham 24 horas também, naqueles dias, né? Aqueles 12 horas de luz, tinha que esperar acabar aquele negócio, para daí Deus aparecer e dissipar os medos dele. Ei, eu não preciso esperar o dia acabar. Às vezes eu estou apavorado já no meio da manhã com uma circunstância, eu vou à presença dele. Aleluia. Eu vou à presença dele, ele me dá segurança. E eu posso me levantar como um gigante no meio da tarde. Eu não preciso ter medo quando eu acordo no meio da noite com as trevas mais densas. Eu não preciso esperar amanhã na viração do dia e tampouco preciso esperar um dia de festa sagrada para ir até o tabernáculo, para ir até o templo na presença de um sacerdote, porque ele me fez reino e sacerdócio real. Eu estou com ele e ele está comigo todos os dias. Aleluia, aleluia. Adão
teve que declarar diante do seu pecado: eu tive medo. E agora, antes havia alegria, mas agora tem temor. Antes tinha transparência de relacionamento, agora tem esconderijo. Bom, e aí fica uma verdade importante. O pecado não fez Deus sair do jardim. Pelo contrário, Deus continuou vindo. Sabe, às vezes algumas pessoas dizem: pastor, eu pequei, então eu vou sair da igreja. Deus continua abençoando a sua igreja. Não, você não sai da igreja, você não sai da presença dele, você fica na presença dele porque só ele pode te restaurar. Não é a igreja que te restaura, não é o pastor que te restaura, não é o sacerdote que restaura, não. Só ele, só a presença dele. Vai chegar um dia que ele vai se assentar num grande trono branco e tudo vai fugir da presença dele, terra e céu. Mas se hoje você permanecer na presença dele, naquele dia você se assentará com ele também. Aleluia! Adão se escondeu. Adão se escondeu. O homem é quem se esconde. Ainda hoje, irmãos, há pessoas presentes fisicamente na igreja, mas o coração está distante. Você observa um domingo de festa, um domingo à noite de ceia, a igreja lotada de pessoas, 250, 300 pessoas sentadas aqui, e você fica pensando: todo mundo está no mesmo propósito. Ledo, engano. Tem um coração que está distante, um coração que está no norte, outro no sul, outro no leste, outro no oeste, mas não está aqui. Pessoas envolvidas com atividades religiosas, até desempenham alguma coisa, mas escondidas espiritualmente. Está ali, está no Éden, está fazendo, está dando nome para os bichos, está cultivando o jardim, mas espiritualmente escondido da presença de Deus. Quem se esconde da presença dele? Quem foge da presença dele? Tá gente que fica perto da liturgia. Não, porque tem que cantar os 3 hinos da harpa, os 25 hinos especiais, as leituras, tem que... Vai estar longe da presença dele. Eu lembro, e talvez alguns irmãos que me assistem agora vão lembrar lá de 1994, 1995, lá no Parque Joinville. Nós começamos um culto numa terça-feira. Como aqui a banda tocou, e alguém fez uma oração, tal, cantamos o hino da harpa, e eu peguei o microfone para pregar. E aí eu lembrei que eu tinha passado uma experiência de rejeição, uma rejeição terrível, e eu sentei na beira da calçada, na frente da Embraco, e chorei 1 hora na frente da Embraco, lá chorei durante a tarde. Eu estava ali chorando, mas assim, eu chorei como poucas vezes chorei na minha vida naquela tarde. E aí eu escutei um coral de anjos. Eu escutei um coral de anjos cantar: tantos como a areia da praia. Às vezes eles cantavam feio como eu, eles cantavam bonito, eles tinham as vozes, era um negócio melódico, suave, doce, que enche a alma. E a minha lágrima foi secando e foi dando lugar a um gozo, uma alegria indizível. E eu comecei a contar isso, Junei, para a igreja naquela terça-feira à noite. E me deu vontade, eu escutava o coral cantando, e quando você escuta alguém que canta direito, se você tiver um mínimo de senso, você consegue pegar o tom e vai junto. E eu comecei a cantar de novo, e comecei a cantar, Marceli, e fomos cantando, e a igreja começou a cantar junto. Meu irmão, na segunda ou terceira estrofe que nós cantamos, Deus começou a derramar da sua glória naquele lugar.
Meu irmão, não teve pregação, nós ficamos cantando e repetindo de cantar aquele hino até as 9 horas. Veio gente para frente entregar a vida para Jesus, foi gente renovada, foi uma glória de Deus. Por quê? Porque a liturgia é boa, ela nos habilita a fazer as coisas certas da maneira certa, mas há momento que a presença de Deus quebra o padrão da liturgia, a gente foge do protocolo e fica na presença dele, que é tudo que nós precisamos. Glória a Deus, glória a Deus. É preocupante porque hoje ainda nós temos pessoas, o texto é claro, que como Adão fica escondido atrás de uma aparência espiritual, alguns numa posição ministerial, porque eu sou o bam. Sabe, eu escutei muita gente, muitos líderes e pregadores ao longo desses meus 30 e poucos anos, para dar aquele toquezinho na cara. Sabe aquele chutãozinho na canela, aquele básico, a gente não anda com caneleira porque não joga bola, dá aquele toquezinho básico. Porque esse negócio de teologia, sabe porque eu sempre fui professor de teologia? Então eles davam aquele toquezinho, né? Teologia, deixa frio, deixa cabeçudo, desvia, não sei o quê e tal. Uma vez um certo pastor disse: irmãos, eu sei que os irmãos estão acostumados com o poder de Deus, mas vão ter que se contentar com o irmão Sérgio hoje, porque é teologia, os irmãos sabem como é, né? Esse tipo de coisa eu escutei ao longo da minha jornada, irmãos. Mas eu nunca estive preso em posição ministerial, eu nunca estive preso em título. O título é bonitinho, abre algumas portas do sentido humano, mas, irmãos, a pergunta de Deus ainda é para mim e para você a mesma: onde estás? Ele pergunta todo dia. Há dias que eu corro mais do que o normal, que eu me envolvo mais do que eu gostaria com as coisas desse mundo, com as rotinas, as tarefas, levanta pela manhã e não ora, e corre, e vai. E daqui um pouco, no meio do dia, eu estou lá dirigindo o carro, indo e voltando: onde estás? Aleluia! A voz dele ainda ecoa, e glória a Deus, porque a voz dele ainda ecoa na nossa vida, irmãos. E nós, às vezes, ficamos como aquela criança, né? Quem teve filho pequeno sabe, né? Daqui um pouco ele diz: papai, mamãe, eu vou brincar de esconder. E vai atrás da cortina e se coloca atrás da cortina. E você olha, e claro, e você vê a silhueta do malfadado escondidinho ali, você vê os pezinhos para fora, você sabe que está ali, mas você é pai bondoso, você faz de conta, você diz: cadê o meu bichinho? Cadê? Onde é que tá? E tal. E você faz de conta e deixa ele se revelar. Bom, Deus sabe que somos como crianças ainda. E às vezes você e eu tentamos nos esconder atrás da cortina. E ele fica dizendo: cadê você, ô vermezinho de Jacó? Onde é que você tá escondidinho? Papai tá aqui para te abençoar. Tu tá chorando atrás da cortina porque tu quer. Papai tá na área. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Papai está na área, papai está na área, abraça ele, aleluia. Ele só está esperando você parar de fugir, irmão, só isso, não precisa mais nada, está tudo certo. Bom, se a primeira verdade que eu extraí aqui foi a presença perdida, a segunda verdade, naturalmente, é a presença restaurada. Porque com o passar do tempo, o Éden deu lugar a símbolos religiosos, como a arca, como o tabernáculo e tudo mais, mas João 14 é muito claro: e o verbo se fez carne. Então o que acontece? A presença foi restaurada, estava com eles. Depois da queda, você percebe que ao longo dos anos, Deus iniciou um plano de restauração. Ele podia ter abandonado o homem, né? Ele podia ter dito assim: vou fazer o homem igual eu fiz com os dinossauros, né? Meteoro neles, né? Meteoro neles, mas não é para adorar, não, é meteoro mesmo. Podia ter feito isso, mas ele escolheu aproximar-se de nós.
Então ele começa eu chamo de revelação, aliás, não é eu, a teologia chama revelação progressiva de Deus. Sabe aquela coisa de dar em doses, em conta-gotas, né? Tem remédio que você toma de uma vez só, é uma dose única. Vai tomar lá uma vitamina D, 5 mil, um remédio só e deu, pronto. Mas você vai tomar um remédio de vermes, um paraverme da vida, tem que ser lá no dia da lua, tem que ser tantos dias, tal, para não morrer o hospedeiro junto, né? Então, Deus foi se revelando a conta-gotas. E à medida que ele vai se revelando, você vai observando que ele sempre, de maneira prudente, ele chega na presença do homem. Aí ele mostra o tabernáculo, manda construir o tabernáculo. Onde que ele está? Entre as cortinas, atrás das cortinas. Por quê? Era uma presença restrita, só alguns escolhidos podiam entrar, tinha uma distância dele. Vão se acostumando, que tem um dia, parece que o recado era, eu vou morar dentro de vocês, mas até lá, vão se acostumando. Por quê? Porque eu sou santo, santo, santo. Aleluia! E aí, ele prossegue a história, e aí Gálatas 4:4 diz, na plenitude dos tempos, Deus então envia o seu filho nascido de mulher. O tempo certo, o momento exato. E o Cristo, ele vem, e o profeta Isaías diz que ele será chamado de Emanuel, que é Deus conosco. Então, e aí o Deus presente, ele vem e faz o que eu não faria, o que você não faria. Ele toca leprosos, ele senta com pecadores, ele abraça os rejeitados. Agora, a presença divina tem um rosto, irmãos. Eu vou dizer para você, eu tô tudo arrepiado aqui de pensar nisso, irmãos. Ontem nós estávamos conversando com uma irmã e ela disse, pastor, eu estava no terminal de ônibus e aí eu vi uma senhora chorando muito, chorando, e o meu ônibus ia demorar 1 hora para chegar e o motorista disse, a mulher está mais de 1 hora chorando aí. E ninguém consegue chegar perto dela porque ela não aceita. Ela disse, eu fui chegando pertinho, e fui botando a mão no ombro, e fui indo, fui abraçando, e disse para ela, posso te ajudar? E fui conversando e tal. E ela contou a história lá de alguma situação. Ela disse, eu vou abandonar minha família, vou me separar do meu marido, abandonar meus filhos, não sei o quê. Daí ela disse, espera, limpa tuas lágrimas. Pensa comigo. De repente foi um mal entendido. O que você percebeu foi uma coisa, o que aconteceu foi outra. E foi. E um pouco a mulher estava sorrindo, ela fez uma oração, ela disse, e a mulher disse, eu ia hoje para a igreja com a minha família para reconciliar com Jesus e deu todo esse problema. Ela disse, então reconcilia aqui, eu vou orar por ti agora, leva Jesus. A mulher aceitou. E aí passou uns dias, ela está lá no trabalho dela, no shopping trabalhando, daqui a pouco ela olha aquela família entrando, a mulher abraçada com o marido, as crianças, a mulher sorrindo, paz do Senhor, servimos a Jesus agora. Aleluia. E esse testemunho tocou a minha alma quando ela contava ontem, irmãos, porque às vezes, quantas vezes eu passei por pessoas chorando, mas eu estava com compromisso, eu estava com horário, e não dava. E depois a minha alma ficou dolorida pensando, por que essa alma precisava de um abraço? Para tudo, larga tudo. Jesus fazia isso. Ele parava tudo, largava os compromissos. Os discípulos disseram, vamos lá no restaurante comer. Não, eu tenho uma comida para comer que vocês não sabem. Vou na cidade, busco o que vocês precisam. Eu vou no poço de Jacó, porque tenho uma alma chorando. Eu preciso ir lá. Aleluia. Nós precisamos ser mais crentes, mais cristãos, mais
servos com presença de Deus. Vai ter um dia que o céu e a terra vão fugir da presença dele, mas hoje eu e você somos os portadores da presença. Irmãos, eu conclamo você nessa noite, vamos fazer propósito com Deus, dizer: Deus, me usa nesta última hora da terra. Aleluia, me usa, Senhor, para ganhar almas para o reino. Glória a Deus. Eu não gosto de comparar isto, eu prefiro a Bíblia sempre, ela é a palavra final com o que eu vou dizer agora, mas se você acompanha notícias e redes sociais e tal, o que mais surgiu nesses últimos dias foi profeta do caos. Profeta do caos dizendo que não vamos chegar a 2030, que vai acontecer desgraça, que vai vir nave alienígena e vai levar todo mundo embora. Não, na verdade, não é uma nave alienígena. O som da nave alienígena é o toque da trombeta, né? E a nave alienígena que vai levar só crente, né? A gente sabe, nós sabemos, eles não sabem. E vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e que a revista The Economist disse que essa é a última Copa porque não haverá outra, porque não haverá mais 4 anos para o mundo, porque tem um cometa destruidor que está vindo, porque tem isso, tem aquilo, tem tanta coisa para acontecer. Bom, nós sabemos tudo isso é predito, irmão, tudo isso já está dito. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é, independente do que vai acontecer, eu e você precisamos ter proposta no nosso coração, ter cada dia propor dentro de nós: eu preciso conduzir mais uma alma para Jesus, porque eu sou o portador da presença dele, você é a portadora, o portador da presença dele. Imagine você que o tabernáculo com a Arca da Aliança ficava no centro daquele povo que estava no deserto. Estava no centro, tinha um grupo para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Imagina Deus dizendo: não, o povo não pode subir no Monte Sinai, porque senão alguém tocar no pé do monte vai morrer. Então Moisés constrói o tabernáculo com a arca e põe em cima do Monte Sinai. E deixa o povo lá embaixo. E só tu, já que o Josué veio aí até a metade, deixa o Josué entrar também. Só vocês dois. Imagine se Deus fizesse isso hoje. Em algumas igrejas, em alguns lugares, parece que foi isso que Deus mandou eles fazer. Se tranca, fica na loucura, dá rodopio, dá grito, dá cambalhota, diz que todo mundo está errado, que ninguém presta, que nada presta, que tudo está errado. E fecha as portas. Só aceita o peixe se ele já vier limpo, escalado, temperado e frito. Senão não aceita o peixe entrar no barco. Não, irmão. Nós fomos chamados justamente para o contrário, para ir lá dar as boas novas. Então, nós somos, o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Bom, se tem a presença perdida, se tem a presença restaurada, é claro, tem a presença eterna. E eu vou terminando com esse tema, pensando Apocalipse 21:3, que diz o texto sagrado: lançou no abismo e fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. E aí no 21:3 ele vai dizer: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A Bíblia toda caminhou para esse grande finale, para esse grande momento. E a consumação de todas as coisas não é sobre ruas de ouro, muros de ouro, parede de ouro, casa de ouro. Não é sobre muro de cristal, ausência de dor. Isso tudo é bom, isso tudo é glorioso. Mas o céu, esse que eu e você estamos nos preparando para ir morar, é sobre presença,
é sobre estar na presença dele, porque a maior promessa da eternidade é: ele habitará com os seus servos. Estar na presença dele, estar naquele que envolve todas as coisas, é tudo que nós precisamos. Porque se você comparar a Bíblia, no Éden houve uma perda. Lá na eternidade, na Nova Jerusalém, haverá plenitude. No Éden, o ser humano foi expulso. Na eternidade, nós habitaremos com ele para sempre. No Éden, sempre estava o risco da queda, e ela veio. Já na eternidade, nós andaremos de mão dada com Jesus. Lá não haverá mais morte nem dor, estaremos para sempre com ele. Então, essa questão do inferno, que é tema para outro momento, não é só terrível porque é sofrimento e tal, mas o inferno, ele se torna horrível porque ele é um local, uma circunstância onde está a ausência da presença de Deus. Você consegue imaginar você sem respirar, sem oxigênio? Bom, a Covid passou aí 6 anos atrás, né? E, meu irmão, alguns de nós parecia peixinho de aquário quando cai do aquário no tapete, né? Abria a boca, puxava o ar e o ar não vinha. E esta é a verdade. O céu, ele se torna glorioso porque é o local onde Deus está plenamente manifesto. E é justamente isso que eu e você precisamos valorizar, porque quem não deseja a presença dele aqui, não vai sentir prazer da presença dele lá. Se eu não tenho prazer das coisas santas aqui, eu não vou ter prazer da santidade lá. Se eu não tenho prazer de falar com ele aqui, que diálogo eu vou ter com ele lá? Se eu não tenho curiosidade da palavra aqui, que curiosidade eu vou ter para aprender com ele lá? Então, ele me chama para que eu comece agora a aprender a andar e viver com ele já, porque um dia eu vou andar de modo integral na presença dele, e isto é maravilhoso. Glória a Deus. Então, no Éden, a presença foi perdida. Na cruz, a presença foi restaurada. Mas na eternidade, a presença será plena. Você e eu podemos ir ocasionalmente, nós até passamos por momentos em que nós ficamos distantes, em que nós ficamos apáticos, frios espiritualmente, até escondidos como Adão por causa do nosso pecado. Mas olha, o nosso Deus continua chamando, Ele é o mesmo, e Ele não chama você para te condenar, não, Ele te chama para restaurar. A pergunta ainda ecoa: onde você está? Onde estás te escondendo? O que te leva a fugir da presença dEle? Porque hoje Ele está de braços abertos dizendo: eu sou o melhor, o maior e o mais fiel companheiro. Fique com Deus até a próxima semana.